Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Agradecemos a Deus mais por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos, né? Através dessa gravação, né? Para o celular. Nós temos essa vantagem, né? Que podemos estar juntos através dessas ferramentas que nós temos hoje. Muito obrigado pela vida de cada irmão, quero agradecer, né? Estamos juntos, apesar de não estarmos juntos fisicamente, mas estamos juntos espiritualmente, principalmente. E nós queremos compartilhar, pela graça de Deus, um texto bíblico que está no Evangelho de Mateus, mas eu queria dizer para os irmãos que nós vamos ler o texto de Mateus, e esse texto também se encontra no Evangelho de Marcos. Eu vou ler os dois textos, porque existem algumas particularidades que seria importante a gente dar uma olhadinha nos dois textos. Então, Mateus capítulo 15, dos versos 21 até o 28, e Marcos capítulo 7, 24 a 30. Primeiro vamos ler Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. Diz assim a palavra de Deus aqui na NVI. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a filha foi curada. Agora o texto de Marcos no capítulo 7 diz o seguinte: é basicamente o mesmo texto com algumas particularidades que seria interessante a gente ver. Capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Nas minhas leituras diárias, eu estava passando por esses textos, né? E vendo aqui a fé dessa mulher e a forma como ela obteve aqui uma vitória espetacular. A gente percebe, em primeiro lugar, que essa mulher, ela foi diante de Jesus nessa atitude de fé,
humildade e adoração, não por si mesma, né? Ela foi interceder pela sua filha, né? A gente percebe que tudo o que ela fez ali foi em favor de outra pessoa. É como se ela mesma estivesse sentindo as dores da sua filha. Então, a gente percebe que, em primeiro lugar, ela deu um exemplo maravilhoso de intercessão. O texto de Mateus, fala que essa mulher era uma mulher da região de Tiro e de Sidom, né? O outro texto já fala que ela era Ciro-fenícia. O fato é que essa mulher não era uma mulher judia, ela não era da comunidade de Israel. E mesmo não sendo, né, do povo israelita, ela teve uma atitude que nós precisamos entender, que é a atitude que todas as pessoas devem ter diante de Jesus. A primeira atitude que ela teve foi colocar a fé dela no lugar certo. Ela precisava de uma vitória, fundamental, né, para a sua família, né? Provavelmente, o texto não diz, mas provavelmente, como essa mulher se refere à filha, né, principalmente no texto de Marcos, provavelmente essa filha era uma filha única, né? Ela, em algumas versões, fala de filhinha. E então essa mulher precisava de obter essa vitória, porque sua filha estava com um problema muito grave, né? Ela estava endemoniada. Então ela precisava dessa vitória. Então a primeira coisa que essa mulher fez foi colocar a sua fé no lugar certo, né? Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 3, abra sua Bíblia aí e veja. Colossenses, no capítulo 2, versículo 3. Olha, esse texto diz o seguinte, eu vou ler o versículo 2 para que nós possamos entender melhor. Esforço-me, diz o apóstolo Paulo, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então essa mulher, ela colocou e procurou a pessoa certa, Jesus Cristo. Ela colocou a sua fé no lugar certo, a primeira coisa que ela faz. No texto que nós lemos em Marcos, né, o texto é mais claro em dizer, né, no versículo 25, de fato, logo que ouviu falar dele, logo que ela ouviu falar de Jesus, né, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Então a primeira coisa que essa mulher faz nesse texto, de fundamental, é colocar a sua fé em Jesus Cristo. É o que nós precisamos fazer também para alcançarmos, se nós quisermos alcançarmos a vitória, né? É o que você precisa fazer se você quiser alcançar a vitória, é colocar a sua fé no lugar certo. E a fé, apesar de nós ouvirmos hoje muitas coisas a respeito de fé, fulano tem muita fé, fulano é isso, aquilo, outro, a fé de fulano é grande, mas muitas vezes a fé não está colocada no lugar certo, né? E o apóstolo Paulo fala que em Jesus Cristo todos os tesouros, né, estão todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria, tudo está em suas mãos, né? Ele é o verbo de Deus, né? Ele é o nosso Criador, ele é o autor da nossa vida. E essa mulher então colocou a sua fé no lugar certo, a primeira coisa que ela faz aqui. A segunda coisa que a gente percebe no texto, também muito importante, é que essa mulher, ela foi humilde, ela não foi soberba, né? E a palavra de Deus diz que Deus, ele concede graça aos humildes. Apesar dessa mulher não ser do povo israelita, e a gente percebe no texto, né, quando Jesus
argumenta com ela que ele não podia tirar o pão dos filhos para lançar os cachorrinhos. Lógico que isso não é pejorativo, né? Jesus estava dizendo que, em primeiro lugar, ele veio aos judeus e ainda não era a hora de ele se revelar, né, aos outros povos, né? Mas essa mulher, como já disse, né, ela teve a sua fé, ela foi baseada em Jesus Cristo. Assim que ela ouviu falar que Jesus estava na cidade, ela então não perdeu tempo, né? Ela foi e ela fez, a atitude dela foi uma atitude de humildade, ela lançou-se aos pés de Jesus, né? Essa atitude mostra uma atitude de humildade, de reconhecimento, né, do senhorio de Jesus. Ela mostra uma atitude de humildade e reconhecimento do senhorio de Jesus. Muitas vezes nós até sabemos quem é Jesus, entendemos, né, que ele foi enviado por Deus para ser o nosso Salvador, até frequentamos uma denominação, uma igreja, até entregamos os nossos dízimos, somos religiosos, mas muitas vezes nós não temos uma atitude de adoração, de humildade, de reconhecimento de quem é Cristo, né? E essa mulher teve. Percebe aí no texto, vamos ver primeiro aqui em Mateus, o texto diz o seguinte, no versículo 22, uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então você vê que ela reconhece o senhorio de Cristo, ela sabia quem era Jesus, apesar de não ser judia, né? Mas ela sabia que Israel estava esperando o Salvador, desde lá do Velho Testamento, a promessa lá de Isaías, lá dos profetas, né, dos Salmos, que Deus iria enviar o seu ungido, o Messias, aquele que iria libertar Israel, né? Então, quando ela teve oportunidade, esteve diante de Jesus, ela não perdeu tempo, ela colocou a sua fé em Jesus. E ela também reconheceu o senhorio de Cristo. Será que nós, irmãos, será que nós já reconhecemos o senhorio de Cristo? Porque fazer parte de uma igreja, de uma denominação, de ser religioso, de entregar nossos dízimos, nossas ofertas, não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim. Mas será que nós já reconhecemos Jesus Cristo como Senhor? Eu lembro bem do que o nosso pastor costuma sempre dizer, que Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor e Salvador. Não somente Senhor, não somente Salvador. E muitas vezes nós temos Jesus simplesmente como Salvador e não queremos saber do senhorio de Cristo, pois ele é Senhor. Nós precisamos entender isso. Essa mulher, apesar de não ser judia, né, e isso estava tudo contando ali para a vitória dela. Cristo estava vendo tudo isso, porque Cristo vê todas as coisas, né? Cristo vê todas as coisas. Então essa mulher, tudo isso estava já contribuindo para a sua vitória. Ela reconheceu, ela teve a fé no lugar certo, ela reconheceu Jesus como Senhor. Senhor, filho de Davi. Ela sabia que o Messias viria, né, da descendência de Davi. Então ela gritou, né, como aquele cego, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Percebe que todos os dois receberam a vitória, né, por reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Não simplesmente como um curandeiro, não simplesmente, né, não, como Senhor, aquele que manda, aquele que é. Né? Nós sabemos que Jesus é o Verbo de Deus, é o Senhor dos senhores, é o pão da vida. Né? Ele é, ele era e ele será. Então essa mulher reconhece o senhorio de Cristo aqui. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é fundamental no texto. Né? Mostra a humildade daquela mulher, apesar de não ser judia, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor. Né? Filho de Davi, tem misericórdia. Outra coisa que essa mulher faz ali, importante, né, é a confiança que essa mulher tem em Cristo. Ela tem fé e tem confiança. Ela não desanima, né? Apesar de não ser
dos primeiros, né? O apóstolo Paulo diz que primeiro Cristo veio para os judeus, depois para os gregos, para nós os gentios, primeiro para o judeu. Então, Jesus naquele momento estava primeiro para os judeus, né? Mas a fé e a confiança dessa mulher chamaram a atenção de Cristo. Por isso ela recebeu a sua vitória, né? A sua vitória que ela estava pedindo não para ela mesma, mas para a filha, que ao mesmo tempo ela considerava como ela mesma, porque ela amava a sua filha, né? Então o problema da sua filha era um problema dela também, né? A intercessão aí foi fundamental. E ela então, ela tem essa confiança em Cristo. Você vê que o texto aqui de, vamos ver, Mateus, fala, né? Que essa menina estava horrivelmente endemoniada, né? Algumas versões falam isso, a NVI não fala, mas se você pegar uma versão mais antiga, você vai ver que o texto é bem forte, né? Essa mulher disse para Jesus o seguinte: minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Em outros textos diz horrivelmente endemoniada. Então essa mulher não escondeu. Às vezes, irmão, nós pensamos que nós podemos esconder alguma coisa de Cristo. Nós não podemos. Não podemos. Essa mulher, ela não escondeu. A Bíblia diz que Jesus, ele conhece nossos corações. E ele sabe o que nós vamos pedir antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, né? Então, uma atitude interessante dessa mulher foi não esconder o seu problema. Não interessa aonde ela estava, se tinha muita gente ali. Não interessa a vergonha que ela ia passar. Não interessa. Ela chegou para Jesus: a minha filha está horrivelmente endemoniada, precisa de ajuda, né? Então isso também é um texto que mostra a confiança total que ela está tendo em Cristo, não olhando, né, as circunstâncias de quem estava perto dela ou não. Ela diz para Cristo tudo aquilo que ela precisava dizer, apesar de Cristo já saber o que estava acontecendo, pois Ele é Deus, né? Então nós também precisamos, isso nos faz ensinar que nós precisamos orar, ter uma atitude de oração cada vez mais realista, né? Dizer para Cristo, né? Muitas vezes a gente acha que, a gente tem às vezes até vergonha de falar com Cristo determinadas coisas, mas a gente esquece que Ele já sabe. O que Ele quer é que nós cheguemos e falemos para Ele. Essa mulher teve essa atitude de confiança, uma confiança total em Cristo. Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada, precisa de ajuda, né? É isso que ela disse aqui. A outra coisa que a gente percebe aqui importante nesse texto é a persistência e a adoração. Persistência e adoração ao mesmo tempo. Persistência diante dos obstáculos. Essa mulher teve vários obstáculos. Se nós olharmos esse texto aqui, a gente vai ver que para receber a sua bênção, para receber a sua vitória, essa mulher teve que passar por vários obstáculos. E nós queremos trazer nesse texto a nossa vida e nós entendemos e vemos perfeitamente também que nós também temos obstáculos. E muitas vezes nós desanimamos no meio do caminho. Essa mulher não desanimou no meio do caminho, né? Ela teve obstáculos aqui ferrenhos, se você for pensar no texto, né? É uma conversa, vamos dizer assim, até rápida, mas você vê vários obstáculos que ela teve para conseguir a sua vitória diante de Cristo ali. Olha só o que acontece. Vamos ver aqui, primeiro no versículo 23 de Mateus, o versículo 23 diz o seguinte: Jesus não lhe respondeu palavra. Primeiro problema sério que ela teve aqui, né? Ela vai até Jesus, ela confia em Jesus, ela colocou a sua fé em Cristo, e a primeira coisa que ela recebe, a primeira resposta, que não foi nem resposta, Jesus ficou em silêncio, não disse nada. E às vezes, irmão, diante do silêncio de Deus, a gente fica desesperado. Não é verdade? Diante do silêncio de Deus, às vezes a gente fica desesperado, porque Deus não deu resposta aparente, né? Ele ainda não respondeu. Então a gente vê que essa mulher não desanimou apesar disso. A gente fica imaginando a cena, imagine, né? Todo aquele
a fé, a confiança, né, a adoração a Cristo ali, a primeira coisa que acontece, o primeiro obstáculo, ela não teve resposta, né? O segundo obstáculo que a gente vê aqui, logo em seguida, é que os discípulos de Jesus também não ajudaram. Veja aí ainda no versículo 23, diz assim: então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Né? Os discípulos tinham um entendimento de que ela estava atrapalhando, né? Ali eles continuarem a sua caminhada ali com Cristo, ali naquele momento, naquela cidade. Então eles entendiam que a mulher estava atrapalhando. E a segunda resposta, né? O segundo obstáculo que essa mulher tem, então, é essa negatividade aqui dos discípulos também. Primeiro, Jesus não deu resposta, ficou em silêncio. Em segundo lugar, os apóstolos, né, falam para Jesus mandar ela embora, que ela estava atrapalhando. Mesmo assim, essa mulher não desanimou, ela continuou persistente. Então a gente vê que a sua fé era verdadeira, porque era uma fé persistente, né? A palavra de Deus, ela nos ensina de várias formas que nós precisamos ser persistentes na nossa fé, na nossa oração. Jesus ensinou isso de formas espetaculares. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, né? Apóstolo Pedro, apóstolo João, a gente, nas cartas do Novo Testamento, a gente percebe que o Espírito Santo nos ensina que nós devemos ser persistentes, devemos perseverar na nossa vida cristã, devemos perseverar na oração. Mas no caso aqui, essa mulher perseverou nessa busca, né, ao Senhor Jesus para ela obter essa vitória tão importante para a sua vida, para a sua família. Mas não parou aí, né? Continuando o texto aí, no versículo 24, né, de Mateus capítulo 15, verso 24, você vai ver que Jesus respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então, já era mais um obstáculo, né? Essa mulher recebe, né, então, vamos dizer assim, mais um balde de água fria, né? Jesus diz para ela que, ou seja, o momento ainda não era dele ser enviado ao restante do mundo. E ela, como não fazia parte do povo judeu, então ficou numa situação de, vamos dizer, né, no nosso entendimento, de segunda categoria de receber, né, as bênçãos de Cristo. Então Jesus fala para ela assim: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. No texto de lá de Marcos dá um entendimento melhor para a gente a respeito disso. No versículo 27 aí do capítulo 7 de Marcos diz o seguinte: Jesus disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Aqui a gente vê que Jesus dá um entendimento para a gente que primeiro ele veio para os judeus, né? E essa mulher não era judia. Então foi mais um obstáculo essa mulher. Ela poderia ter então desistido ali. Poderia ter desistido, irmãos. E quantas vezes a gente desiste? Às vezes a gente está orando para alguém que a gente ama e a gente recebe alguns baldes de água fria, né? E a gente percebe, começa a pensar, então, não tem jeito. Vamos parar por aqui. Não persistimos na oração e desistimos. Mas apesar de todos esses obstáculos, irmãos, a atitude dessa mulher é de adoração diante dos obstáculos. Diante dos obstáculos. É muito interessante isso no texto. Diante dos obstáculos, ela tem uma atitude de adoração. Em Mateus, no versículo 25, né, depois de Jesus ter dito para ela que ele foi enviado apenas as ovelhas de Israel naquele momento, o texto do versículo 25, né, Mateus 15, 25, diz: a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ela não desanimou.
ela continuou com a sua fé colocada em Cristo, apesar dos obstáculos. Isso é um exemplo, assim, muito pedagógico para nós, os cristãos, né? Principalmente aqueles que já estão no reino de Deus. Quantas vezes nós desanimamos, não perseveramos, né? Quantas vezes? Essa mulher, ela, apesar de todos esses obstáculos, ela manteve-se firme, crendo que Jesus Cristo iria atendê-la. Apesar do silêncio de Jesus, apesar da negatividade, né, de Jesus, da situação difícil, que ela teria que talvez esperar não sei quanto tempo, né? E apesar da negatividade dos discípulos, de toda aquela situação negativa, ela não desanimou. Sabe qual foi a atitude dela? A adoração. O texto aqui é fiel em dizer isso. A mulher veio e adorou de joelhos. Isso é uma atitude de adoração. Ela continuou crendo que Jesus Cristo tinha a vitória dela na sua mão. Que exemplo para nós, né? Para mim. Nós precisamos perseverar na fé, na confiança. Esses tempos que nós estamos vivendo agora, por exemplo, né? Tempos difíceis. Precisamos, então, perseverar na fé. Aonde? Em Cristo, no lugar certo. Mas perseverar na fé, na confiança de que Ele vai dar o seu jeito. E ela não desanimou, ela continuou, então, perseverante aqui na fé. Se você abrir sua Bíblia, suas Bíblias, irmãos, em Mateus, no capítulo 7, a gente vai ver aí o que Jesus fala a respeito da perseverança na oração. Abre aí sua Bíblia no capítulo 7 de Mateus, versículo 7, a partir do versículo 7. Olha o que Jesus diz. Parece que essa mulher, ela tinha ouvido isso de Jesus. Nós não sabemos, né, se ela estava lá naquela reunião de Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, né? Nós não sabemos. O fato é que parece que ela aprendeu isso. Será que nós já aprendemos isso, irmãos? Olha o que Jesus diz aí no capítulo 7, versículo 7. Será que eu já aprendi que eu preciso perseverar? Aí Jesus diz o seguinte, ensinando sobre oração. Ele fala o seguinte: peçam e lhes será dado. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas a quem os pedirem. Então, o texto é bem claro em dizer que nós precisamos perseverar, né? Não desanimar e continuar com a nossa fé em Jesus Cristo, perseverar na oração, que nós obteremos a vitória. O texto é fiel em dizer que essa mulher, Jesus diz que a grande foi a sua fé, né? Ao contrário da fé de Pedro, lá que foi, Jesus disse, né, lá no mar, naquela situação difícil, que homem de pequena fé. Aqui essa mulher, ela foi agraciada, né, com essa palavra de Jesus. Mulher, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Né? A gente vê isso pouco na Bíblia, né? Talvez essa mulher aqui, o centurião também, que foi, né, a sua fé foi exaltada. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Nós possamos pegar o exemplo dessa mulher e continuar firmes, né, confiando no Senhor e perseverando na fé, na oração, na confiança. Que Deus nos abençoe. Amém.